Olá, 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 paz, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, amém? Eu tô aqui para fazer uma palavra com você, né? Vamos refletir na palavra, vamos buscar a presença de Deus através da palavra, amém? Então eu quero falar aqui com você sobre Jeremias. Todo mundo já tem contado sobre essa palavra, né? Todo mundo já tem fala muito essa palavra. E eu também já falei em alguns vídeos meus do passado, né? Mas eu quero comentar aqui com você de novo, né? Você que não viu, você que já viu, porque quando a gente lê a palavra, quando a gente busca na palavra de Deus, ela nunca vem da mesma forma que ela veio, né? Ela sempre vai vir diferente, né, para nós. E claro, a palavra não muda, mas aquilo que a gente aprende com ela muda, né? Nunca a gente vai aprender a mesma coisa, porque cada hora Deus fala conosco de uma outra maneira, de uma outra forma, naquela palavra, né? Então vamos lá, abra aí a sua Bíblia em Jeremias 18, amém? Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra. Só reflita e pratique aquilo que vai ser falado aqui, amém? Vamos lá? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fizeste este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, o que Deus quer falar aqui com você? Jeremias, para ele ser abençoado, ele teve que descer. Mas descer como? Descer na oração, descer no jejum, descer buscando a presença de Deus na palavra. Isso aqui quer dizer descer a casa do oleiro. Para você descer na casa de Deus, você tem que fazer tudo isso. É jejuar, é buscar, é ler a palavra de Deus cada dia, todo dia, porque cada dia Deus fala conosco de uma forma, né? Como eu falei no começo do vídeo. E é como ele tem falado aqui, ó. E desci à casa do oleiro e vi que estava fazendo sua grande obra sobre as rodas. E o vaso que fazia ele de barro quebrou-se. Então, quando a gente desce, né, em oração, em jejum, em palavra, em propósito, o que Deus faz com a gente? Ele nos quebra, ele nos molda, ele nos transforma, porque a palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta. Então é isso que Deus quer dizer aqui na palavra dele, quando ele fala que o vaso de barro quebrou. Aqui era simplesmente um vaso, mas quem somos nós na mão de Deus? Somos vaso. E o que ele vai fazer com a gente? Ele vai nos quebrar, ele vai nos moldar, ele vai nos encher da presença dele. Mas quando a gente se prostra diante da presença dele, que é o que? Quando a gente se prostra, é jejum, é oração, é propósito, é palavra, é busca, mas aquela busca verdadeira, não é aquela busca só de falar, só de querer mostrar que está buscando, só querer mostrar que está fazendo. Não, é aquela busca verdadeira, aquela essência verdadeira, a essência de adorador verdadeira, aquela que você se entrega, aquela que você se entrega verdadeiramente para Deus. Porque quando você se entrega verdadeiramente para Deus, você sente a presença de Deus, você se limpa da presença de Deus, mesmo que você estava triste, você estava abatido, você estava com sentimentos que
estava atrapalhando a sua busca com Deus. Mas quando você se entrega verdadeiramente, Deus, ele faz a obra. Deus, ele faz a obra, ele te preenche com a presença dele, ele te limpa, ele te transforma, ele te restaura, ele te capacita, ele faz tantas coisas na tua vida quando você se entrega verdadeiramente para ele, quando você confia verdadeiramente nele, porque tem que confiar verdadeiramente nele. Quando você confia, acredita, porque Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de cura, de libertação, de transformação. Deus, ele faz o impossível acontecer, mas você tem que buscar e acreditar, confiar, não escutar a voz alheia falando, não, Deus não vai fazer, Deus não vai agir, Deus não vai operar, já tá do jeito que tá, para que você vai continuar orando, para que você vai continuar buscando? Mas aí eu te digo, meu irmão, minha irmã, pare de ficar escutando a voz do inimigo, pare de ficar escutando a voz das pessoas, começa a buscar, começa a jejuar, começa a clamar a Deus, porque quando você clama, você desce seus joelhos no chão, Deus, ele opera, ele faz o milagre acontecer, e aquele que falava que Deus não ia fazer, que Deus não ia curar, que Deus não ia libertar, que Deus não ia fazer nada, ele vai ver aquilo que Deus faz sobre a tua vida e sobre aquele ente, aquela pessoa que precisa ser transformada, que foi transformada, aquela pessoa que precisa ser curada, que foi curada, aquela pessoa que precisa ser liberta, foi liberta. Então para de ficar escutando a voz alheia, começa a descer, começa a buscar, começa a clamar, porque Deus, ele vai fazer. Amém? Como tá falando aqui, ó, que o vaso quebrou na sua mão, né? E ele tornou a fazer outro vaso. Então é o que eu falei aqui. Quando Deus, ele te quebra, para ele te moldar, ele te transformar, então ele te faz outro vaso. Ele faz de você um vaso forte, um vaso resistente, um vaso que faz aquilo que ele quer. Um vaso que está disposto a tudo para Deus. Um vaso que está disposto a largar tudo para Deus e fazer a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, quando você não recua, né? Quando você não recua naquilo que Deus tem te pedido para você fazer, né? Eu não sei se você tem um ministério, eu não sei se você tem um cargo, eu não sei se você tem como posso dizer? Cargo, né? Mas quando você faz a vontade do Pai, quando você não recua naquilo que Deus colocou sobre a tua vida, Ele faz grandes coisas na tua vida, só basta você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Então não coloque impedimentos. Não coloque impedimentos naquilo que Deus colocou na tua vida, sobre a tua vida. Deus, ele te chamou para ganhar almas. Deus, ele te chamou para ajudar pessoas. Deus, ele te chamou para, através da tua vida, ele curar, ele libertar, ele transformar. Através da tua vida, ele te escolheu. Então, se ele te escolheu, ele te capacita. Não precisa ter medo, não precisa estar inseguro, insegura. Deus, ele te usa. Basta você buscar, basta você clamar, basta você se entregar verdadeiramente para ele, como eu falei aqui. E você que faz a obra, não pare. Não pare por causa de críticas, não pare por causa de julgamentos, não pare por causa de pessoas perseguindo, não pare, não feche ministério. Não feche ministério. Por causa de contendas, por causa de picuinhas. Não feche ministério, porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Não feche. Deus, ele provê. Deus, ele faz o milagre acontecer. Só entregar nas mãos de Deus e deixar ele agir. E você fazer sua parte. Deus, ele entregou a obra nas tuas mãos. Deus, ele tá
querendo algo mais de você. Por isso que está acontecendo tudo isso que está acontecendo. Deus, Ele quer algo a mais de você. Por isso que está acontecendo tudo. E ao invés de você fechar, ao invés de você parar, ao invés de você ficar só chorando, ao invés de você ficar entrando numa depressão, numa ansiedade, busca, se entrega para Deus. Se entrega ao Pai. Porque Deus, Ele quer a sua entrega. Aquela essência que você tinha lá no começo. Aquela essência de adorador. Aquela essência de adorador verdadeiro lá no começo. Porque tem pessoas que Deus já não escuta mais o louvor. Que Deus já não escuta mais a oração. Porque a pessoa não louva, porque a pessoa não ora. Porque a pessoa não se entrega. E aquela pregação que você fazia forte. Não deixe de pregar, não deixe de louvar, não deixe de orar. Deus, Ele quer você perto dele, Deus, Ele quer você ganhando almas para Ele. Entrega tudo isso que está acontecendo nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Faça a sua parte com Ele. Faça a sua parte com Ele. Ele precisa de você. É no campo. Ele precisa de você no campo. Ele não te escolheu à toa. Você não está enfrentando essas coisas à toa. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te colocou à frente de uma obra. Deus, Ele te deu um cargo. Te deu um ministério. E você vai jogar tudo isso fora por causa de perseguições, por causa de críticas, de julgamentos, por algo que fizeram contra você, por algo que falaram. Não, não. Olha o que Neemias fez. Foram atrás de Neemias querendo que Neemias descesse, que parasse com a obra. Neemias falou que ele não ia descer, porque ele estava em uma grande obra. Ele não podia parar. E você, por que está aí? Nós já estamos no ano de 2026. Janeiro já está quase acabando. E você vai parar esse ano? Não. Esse ano que você tem que guerrear, esse ano que você tem que estar forte e firme com Deus. E você sabe que Jesus está voltando, Jesus está à porta. Jesus está à porta. E Ele te espera para subir com Ele. Continue fazendo a obra que você sempre fez, mas melhor ainda do que você fez. Porque Deus merece o nosso melhor. Ele já fez tanta coisa por nós. Ele já fez tanto por nós. Ele já morreu por nós. Com aquela coroa de espinho, tanto que Ele sofreu ali naquela cruz. E você está sofrendo aí, querendo fechar a igreja, querendo parar com o ministério. Olha o que Jesus já fez por você. Então para com isso. Para com isso de meninice, de mimimi. E volta. Volta hoje. Hoje. A fazer a obra. Volta hoje a orar. Volta hoje a buscar. Volta hoje a louvar. A engrandecer o santo nome do Senhor. Porque Ele vai fazer obra sobre a tua vida. Ele vai te fortalecer. Ele vai te encher. Só faz sua parte com Ele, que Ele fará a parte dele contigo. Então volta, meu filho, volta, minha filha. Porque eu tô de braços abertos te esperando. Eu tô de braços abertos para mim.
Estou de braços abertos te esperando para te dar aquele abraço, para te dar aquele conforto que você precisa. Mas você precisa me buscar, você precisa fazer a obra que eu te chamei para fazer. Volta, volta. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, volta. Volta. Ele precisa de você para a grande obra. Ele precisa de você na posição. Ele precisa de você no campo de batalha para guerrear. Ele te escolheu. Ele te escolheu, ele te chamou. É porque ele confia em você. Ele sabe porque você tem potencial, porque você pode fazer por ele. Então não pare, volte. Você que está afastado, você que está precisando da presença de Deus, volte, volte. Você que ainda não conhece a Jesus, venha conhecer Jesus, porque a melhor coisa que você faz é conhecer a Jesus. Quando você conhece, sua vida é transformada. Seu semblante muda. Seu coração é outro. Você tem paz, você tem alegria, mas não alegria momentânea. É alegria eterna. Então faça e aceite o chamado. Aceite a escolha de Deus para a tua vida. E seja firme com Deus, seja firme, firme. Porque quando você está firme com Deus, você está firme na presença dEle. Ele faz muito mais sobre a tua vida. Você vê como Ele fez com Lázaro. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Mas mesmo Lázaro morrendo, Jesus foi em encontro com Lázaro. E Jesus ainda ajudou Lázaro. Então o que eu falo para você? Vá para a presença de Deus. Você que está na presença de Deus, não se afaste. Faça aquilo que Deus mandou, aquilo que te colocou para Ele fazer, para você fazer. Para que Deus venha abençoar muito mais tua vida. Amém. Que Deus te abençoe.